façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então, todo mundo na tela. Essa é a live que a Rede Globo nunca imaginou que fosse acontecer. Eu peguei e fiz o que nenhum homem jamais pensou em fazer, um experimento quase que tóxico, de colocar aqui os 2 Big Brothers mais de direita do Brasil. Adrilles Jorge, deixa eu começar com você pela idade. Dá boa noite para você, boa tarde para você. Boa tarde. Com esse cabelo aí maravilhoso. Eu acho que tem gente de direita que diz que eu sou de esquerda, e gente de esquerda que diz que eu sou de direita. Então eu sempre fui colocado como um contraste nos grupos em que eu me inseria nesse sentido. Mas é um grande prazer estar aqui com o Didi, que foi o primeiro ícone da história do BBB. O primeiro vilão, né, Didi? O cara que cunhou a expressão paredão, pra você ter uma ideia. É um dinossauro do bebebístico, assim, um dinossauro global. Acho que a Globo não gosta nem muito de mim, nem dele, mas tudo bem. O que é um ótimo sinal. Eu, inclusive, no meu Locals, onde a gente está transmitindo essa live, e no final vamos fazer um trecho exclusivo para os meus apoiadores do Locals, mas eu fiz uma enquete lá. Quem você mandaria para o paredão? O Adrilles, o Didi ou a mim? Eu tenho certeza que se a esquerda pudesse, ela mandava nós 3, mas para um outro paredão. Um paredão não tão metafórico quanto do Didi. E aí, Didi, tudo bem? Obrigado por estar aqui de novo. Pô, obrigado, Paulo. Uma honra estar aqui com vocês agora, pela primeira vez aí com a Adrilles. Adrilles, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você me respeite, que eu sou um BBB mais velho do que você, e antiguidade é posto, ok? Eu sou do primeiro, e você, nem sei qual foi o que você participou. Eu sou o 15º, eu sou júnior, eu sou calouro. Vixe, 15º. Pô, sinceramente, eu nem sabia, porque eu nunca acompanhei Big Brother, cara. Nem o 2, nem o 3. Nem o Adrilles. Então, eu não sabia qual era o número que você tinha participado. Mas, enfim, é isso. Somos pessoas... Acho que 22, né? 23. Cadê? É o número do ano. Não é, porque teve um ano que teve 2. Pois é, mas depois é porque no primeiro ano foi 2000, se eu não me engano. O seu foi 2000, 2002. Né? 2002. Então se regularizou nisso. Cada ano isso. É 23, é 24, é por aí. É por aí mesmo. 24 edições pra fazer. Será que tem chance de eu acabar indo pra algum Big Brother, não? Você tá num reality show, né? Um reality show complicado. Você tá confinado aí, você não pode voltar pro Brasil. Não, se eu voltar pro Brasil, eu vou pro BBB, Big Brother Bangu. Não, se você voltar pro Brasil, você vai pro Paredão. Sem detalhe. Eu vou primeiro pro BBB, pro Big Brother Bangu, depois eu vou pro Paredão. Só eu que tá nessa live aqui, que talvez vocês me botem no Paredão. Depois vocês me mandam umas marmitas pra vir na papuda, assim, umas mocinhas bonitinhas pra fazer visita íntima ou coisa do tipo. Olha só, depois do seu discurso no CIPEC desse ano, quem você que estava colocando em risco? É isso que eu ia falar. Adrilles, você não recebeu nenhuma visita de Uber Black, não, cara? Até o momento, não. Eu recebi minha mãe desesperada no dia seguinte. Você é louco, você vai ser preso. E você não tem medo, não, velho? É o trâmite. O Paulo Figueiredo pode me dizer mais, que ele tem experiência nisso, de telefonemas da Polícia Federal. Eu não recebi nada, nenhuma notificação. Mas para você ver como é que a gente está vivendo um período surreal, né? Se você analisa o escopo do meu discurso lá no CIPEC, eu não disse nada demais. Eu disse que tem um caminho constitucional para o impeachment de um ministro que eu considero abusivo e que, se eventualmente, para presidente, vale povo na rua dizendo fora Lula, fora Fernando Henrique, sei lá, fora Bolsonaro, fora Dilma, por que eu não posso dizer para um juiz que não teve nenhum voto fora Alexandre de Moraes, ou fora Gilmar, ou fora Barroso? E falei que, em nome da democracia, o povo pode, tem o direito, eu acho que deveria ir para a rua, pedir o impeachment daquele juiz que, eventualmente, ele acha que está sendo lesivo à instituição. Ou seja, isso é um caminho democrático. Agora, no momento que a gente está no Brasil, você indicar um caminho democrático de deposição de um ministro por um caminho legal, que é o impeachment, ser considerado algo que possa ser taxado de criminoso, algo que possa te colocar na cadeia, ou censura, algum tipo de punição, suspensão de conta bancária, coisa do tipo,
Isso indica o quê? A gente está numa ditadura subliminar. A gente que trabalhou, eu e o Paulo Figueiredo trabalhando na Jovem Pan, o nome do Alexandre de Moraes não aparece. Não aparece. Não é que ele não é criticado ou não. Ele não aparece. É uma coisa surreal. Eles conseguiram estabelecer uma ditadura subliminar em nome de uma suposta defesa da democracia que você estabelece como ditador através do medo. As pessoas se autocensuram. E quando você diz uma coisa óbvia, que numa democracia qualquer pessoa pode pedir o impeachment de qualquer autoridade, as pessoas chegam e falam, como você tem coragem de dizer isso? Eu não joguei nenhum adjetivo, Alexandre, eu não sei tirano. Tirano até agora eu acho que não é ofensa. Enfim. Disse que precisava de um impeachment, disse que o povo precisava defender a democracia pelo caminho institucional. E disse que qualquer deputado, ou senador, ou comunicador, jornalista, influenciador, que não dissesse dos abusos que são cometidos pelo STF, estaria cometendo um crime cristão. Não falei nem crime democrático, um crime cristão pela omissão. Aonde está o atentado ao Estado Democrático de Direito do meu discurso que possa ser considerado lesivo à democracia, que possa me ensejar uma prisão ou censura? Nada. Agora, e precisa, um discurso desse implica dizer que a gente está numa ditadura, ou não? Enfim. E precisa? Pois é. A gente tem que lembrar nessa situação, por exemplo, que nesse momento o presidente Bolsonaro está sendo extremamente investigado, criticado, massacrado pela imprensa, etc, porque o mais bombástico que vazou até agora na delação do Cid, do Mauro Cid, que era o ajudante de ordem dele, foi que ele teria feito reuniões no ano passado para discutir quais seriam os caminhos constitucionais, caminhos legais, para uma ação contra os abusos do Supremo Tribunal Federal. Isso que estão chamando de minuta de golpe, não sei o que. É impossível você até saber o que é golpe, o que não é golpe, se alguém virar para você e trouxer aqui, olha, existe esse caminho jurídico aqui, portanto, dentro da lei. E aí você chama as pessoas envolvidas, militares, etc. Isso aqui é viável? Isso aqui é correto? Isso aqui dá para fazer? Ah, não, isso aí não dá para fazer. Ah, tá bom, então não dá para fazer, vou embora, vou para os Estados Unidos. Mas a mera cogitação, né, que se chama de fases intercrimes, né? A mera cogitação de algo nunca é crime. E estão tentando fazer com essas supostas minutas de golpe, esses vazamentos na imprensa, etc., são a discussão de alguém que cogitou algo para ver se aquilo era crime. Dentro da lei. Dentro da lei. E que, ao ser avisado ou ameaçado, o que quer que seja, optou por não fazer. Optou por não fazer. Por isso que eu não concordo muito com o Adriles quando ele diz que estamos numa ditadura subliminar, não, cara. Eu acho que a ditadura é escancarada, tá aí na cara de todo mundo. As pessoas hoje em dia têm medo de dizer o óbvio, né? Que a grama é verde, que o céu é azul, que existem tiranos. Então eu não entendo isso como subliminar, não. Eu entendo isso como um recado direto e de medo para a população. Vocês viram que aquela advogada, uma das advogadas dos presos do dia 8, ela falou, eu tenho medo, estou aqui na frente dos senhores e tenho medo de estar aqui. Então, eles estão realmente incutindo o medo na população para que a população não faça nenhum tipo de manifestação. Mas acho que no dia 12 vamos botar os pezinhos nas ruas, né? Ô Didi, eu acho que é uma ditadura subliminar por uma questão verbal. Eles conseguiram dar um jogo semântico aí de corrupção de linguagem, de censurar, prender, perseguir em nome da democracia. Se o Didi fala que as urnas não são tão confiáveis, Didi é golpista. Se o Paulo Figueiredo diz que a justiça eleitoral foi parcial na condução das eleições, e foi, e dá exemplos ainda, né? Não podia chamar o Lula de ladrão, não podia chamar o Lula de abortista, não podia dizer que o Lula era amigo ditador, não podia usar a imagem do 7 de setembro, não podia usar a imagem da primeira, ou seja, uma série de coisas que tolhiam uma campanha para favorecer outra. Você também é chamado de golpista, você não pode criticar o Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, você não pode criticar as instituições, você não pode criticar as pessoas das instituições em nome de uma defesa da democracia, como se a democracia não pressuposse justamente a crítica de pessoas, o livre diálogo, a livre contestação. Tem um livro que o Paulo Figueiredo também deve conhecer, Como Morrem as Democracias. É um livro que é citado pelo ministro Barroso. E ele diz, e é um livro de esquerda, né? E o livro diz o seguinte, e o Barroso endossa,
Não, quando começou a morrer a democracia? Surgimento das redes sociais, que a direita tomou. E ela começou a criticar o judiciário, começou a criticar a grande mídia. Eu fui ouvindo aquilo e falei, peraí, mas isso é a democracia. Você numa rede social ter o poder, enquanto cidadão, de criticar a grande mídia por uma notícia que você acha lesiva, ou deturpada, ou falsa. Você numa rede social ter o poder de criticar um juiz do Supremo Tribunal Federal por achar que ele é abusivo, ou por uma decisão que seja injusta, isso é democracia, ou não? Aí quando você começa a criticar, e quando você começa a dar poder ao cidadão, ou a meios de comunicação alternativos, estabelecer críticas legítimas aos poderes, ao legislativo, ao presidente, como eu falei, podem dizer fora Lula, como podem dizer fora Gilmar Mendes, e quando começam a criticar a própria grande mídia, isso é lesivo à democracia. O surgimento das redes sociais proporcionou um novo cenário na geopolítica mundial. Sei lá, o Erdogan na Europa, o Trump nos Estados Unidos, o Bolsonaro no Brasil, são personagens que não tinham quase nenhuma estrutura sociopolítica por trás dele, o Trump talvez um pouco mais, mas que nunca poderiam entrar na cena política, não fosse o advento das redes sociais, que se sobrepujaram, que se colocaram acima da grande mídia em busca de uma investigação de uma verdade que não fosse uma verdade ideológica colocada de cima para baixo, goela abaixo da população brasileira e mundial. Ou seja, o que a gente está vendo no Brasil e no mundo, mas no Brasil especialmente, que aqui a justiça realmente persegue e censura, é uma inversão completa de linguagem em nome da democracia, que eles acham que é a opinião deles, eles enquanto instituição. É a mesma coisa do Alexandre de Moraes falando assim, vocês do 7 de setembro estão atacando a democracia. Dezenas de milhões de pessoas nas ruas atacando a democracia. Porque a democracia é quem? É ele. É ele, Barroso. A democracia sou eu. A lei sou eu. Ou seja, é uma inversão completa que é colocada em nome da democracia e que serve de prato frio, um prato frio de vingança contra a liberdade, contra o povo e contra a democracia real, soberana do povo se manifestar nas ruas e nas redes sociais. Você sabe que nesse livro, que você citou, que o Barroso realmente já citou, How Democracy Die, né? Do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt. É um livro que é novo, mais ou menos. É um livro que deve ter aí uns... Não tem 10 anos, eu diria que tem uns 5 anos. E eu, apesar de, sem dúvida nenhuma, o livro... Ele é um livro ali que passa... Ele foi escrito naquele momento. Eu sei que foi nessa época, porque eu sei que foi depois das eleições do Trump e depois do Brexit, né? E ele é um livro escrito naquele contexto, no auge do que se chama de florescer do nacional-populismo. Mas o que eu acho interessante do livro é que eles dizem que eu acho que eles têm uma certa razão na tese central do livro deles. E eu vou te explicar por quê. A questão é a corrupção da mensagem do livro pelo Barroso, né? Mas enfim. Não, exato. Mas o que eu digo é o seguinte: a tese central do livro é que as democracias modernas não morrem por causa de golpes militares ou então revoluções violentas. Que o desmantelamento da democracia ele é sutil, através de ações legais, institucionais, todas levadas a cabo por pessoas dentro do poder, e não por um golpe de Estado, como dizem que... Então, o que é interessante é que o livro diz que eles identificam 4 sinais de alerta, que são a rejeição das regras democráticas do jogo, a negação da legitimidade dos oponentes políticos, a tolerância ou então o incentivo à violência e a inclinação que as pessoas têm a restringir as liberdades civis dos oponentes. Quem tá fazendo isso no Brasil é quem? Porra, esse aqui é o meu ponto. Se o Barroso ler o livro, ele vai olhar e falar, what, sou eu? Uai, sou eu! Quem consegue olhar no espelho e falar, mas peraí, quem tá... É um espelho! Porra, quem é que tá... Violência, tortura, com presos, seu devido processo legal. Pô, então, eu vou contar uma coisa. Tem algumas coisas aqui que eu quero trazer em primeira mão para vocês. 2 pesquisas e um fato que uma testemunha me contou. Então, eu não sei o que vocês querem. Uma testemunha é uma pessoa que estava presa por ordem do Xandão me contando o que eles faziam. Tá? Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso,
Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.